Olá pessoal, boa tarde. Estamos na semana do dia 17 ao dia 21 de maio com mais atividades, tá? Sempre oferecendo um suporte da melhor forma possível que eu possa passar para vocês. Nós temos aí toda segunda-feira língua portuguesa e matemática, toda terça-feira geografia e ciências, toda quarta-feira história e língua portuguesa, toda sexta-feira educação física e ensino religioso, perpassando todas as atividades, todas as disciplinas, porque são pautadas notas, tá? Notas para vocês. Então é uma forma transparente de trabalharmos, de eu como professor trabalhar com os alunos com todas as disciplinas que pauta a frequência de vocês e também a aprovação de vocês. Em língua portuguesa, sempre tem um texto, sempre trabalhando leitura e interpretação e principalmente informações novas, interessantes. Curiosidades sobre os pombos, né? Pombos é uma ave, né? E apesar de estranho, a carne de pombo é um alimento, né? Para o ser humano. Há alguns de nós, né? Que não admite essa informação de comer carne de pombo, não faz parte da cultura como um todo, assim, de que as pessoas têm o hábito e o costume de comer pombo, né? No domingo, por exemplo, fazer um pombo assado, frito, né? Isso não é a maioria de nós, tá? Mas ele é um alimento para o ser humano. Tem a torta de pombo, né? Tem o pombo assado, tem o pombo frito. Quem sabe alguns podem até fazer pombo ensopado. A gosto para tudo, né? Só que os pombos, além de alimento, eles também são considerados pragas urbanas porque eles se multiplicam, eles se reproduzem, né? Com muita facilidade, nascem muitos pombos e demoram a morrer, né? Porque não existe assim um predador, né? Para os pombos, contra os pombos, né? Predadores, aqueles animais que caçariam, né, vamos dizer assim, os pombos para se alimentar. Então, com isso, reduziria a, digamos, a população de pombos, né? Então, por isso eles são considerados pragas urbanas, são animais sujos. Também eles têm um apelido, não coloquei no texto, como ratos voadores, ratos de asas, né? Que são muito sujos, né? E outra informação importante é sobre a questão dos pombos correios. Pombo correio, né? Que só um momento, por gentileza. Tem informação aqui que há tempos atrás eles serviam de era um meio de comunicação, né? Amarrava um bilhete, uma cartinha, enrolava como um pergaminho, né? Amarravam em uma das patinhas e eles carregavam. Obviamente, eles eram treinados, né, a isso. E até hoje tem essa prática. Não é muito comum, mas existe. Eles serviram de pombo, eles eram correios, tá? Aqui temos aqui, meramente simbólico, né, o pombo e aqui com proibido comer pombo, né? Na verdade, em algumas cidades, as prefeituras né, as prefeituras elas proíbem a população de alimentar os pombos, porque gera muita sujeira na cidade e alguns deles transmitem até doença por conta da sua sujeira. E aqui coloquei propositalmente aqui um pombo assado, tá? A atividade está aqui, a atividade após ler o texto sobre os pombos, anote abaixo as 3 afirmações sobre eles no texto. Eles estão destacados lá, eu comentei sobre as 3, o que que eles servem, né? O que que eles são? Informação número 1, alimento para o ser humano. Informação número 2, foi informado que eles são pragas urbanas. E a de número 3, pombo correio.
né? 1, 2 e 3 para vocês colocarem aí. Olha, já estou ajudando, auxiliando a resposta. Todas as palavras na tabela a seguir não são acentuadas. Oh, desculpa, são acentuadas. Gente, resumindo essa atividade aqui, esse exercício de fixação, nós temos ciências, matemática, história, física, né? Quando eu escrevo educação física, né? No texto, aqui no próprio texto, nas próprias atividades. Lusiânia, o nome do município, língua, né? De língua portuguesa, por exemplo. Todas elas são acentuadas. Elas estão sem acento, esperando vocês acentuá-las. Pesquise nas atividades mesmo, elas são acentuadas, é só vocês consultarem. Está muito simples. Em matemática, efetue as operações, só que aqui é de uma forma diferente. A letra A, ela não tem um valor próprio, mas eu adicionei, eu agreguei um valor, eu coloquei um valor para a letra A. Por exemplo, A vale 10, B vale 0, C vale 17, D vale 51 e a letra E vale 75. A, B, C, D, E. Cada um com seus valores. Se eu coloco B mais C, olha aqui na letra A, B mais C. B vale 0 e C vale 17. Então, 0 mais 17 é igual a 17, porque 0 não tem valor algum agregado, então não vai alterar a resposta. Então, 0 mais 17 é igual a 17. Pronto, resolvido. C mais D. Vocês vão aqui na tabela, vão consultar. C vale 17, então é 17 mais D. Quanto que vale D? D vale 51. 17 mais 51. Faça a operação, some, né? Adicione e você vai ter a sua resposta. E menos E, nós temos a letra E que vale 75. Na verdade, vamos aqui, E menos A, tá? É 75 menos 10. Aí tem D mais C na letra D. E na letra E temos D menos A. Vamos lá na D, 51 menos A, 10. 71 menos 10. 51 menos 10, desculpe. Tem que falar o número correto aqui, porque senão confunde os alunos. Atividade B aqui, né? Que a outra seria A, não foi colocado lá. O quádruplo representa o número 4. Portanto, o quádruplo de 2 é 8. Foi uma maneira mais simples, mais rápida de passar para o aluno em atividade remota, a gente chegar direto ao ponto. Porque 2 mais 2 mais 2 mais 2, 2 4 vezes, é igual a 8. Tá? Para alguns alunos mais safos, né, vamos dizer assim, 4 vezes 2 é igual a 8. Mas, considerando aqueles alunos que têm dificuldades, pelo caminho da soma, a gente justifica a multiplicação. Então, o quádruplo de 25, é só colocar 25 mais 25 mais 25 mais 25, ou 25 vezes 4, 50, vai somar 4 vezes o 100 também, o 3 e o 7. Então, terça-feira, Geografia e Ciências. Em Geografia, a gente completa as regiões brasileiras, como foi trabalhada nas atividades anteriores, dessa vez com a região sul do Brasil. Ela tem 3 unidades federativas e suas capitais. Elas estão aqui, as unidades federativas, a UF, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá do outro lado, nós temos a sigla dessas UF. O que é UF? UF, Unidade Federativa. Né? PR de Paraná, SC de Santa Catarina, RS de Rio Grande do Sul. Para vocês completarem a capital de cada uma delas, né? E só colocar aí. Aí eu não coloquei a resposta, é com vocês a pesquisa. E a região norte, são 7 unidades federativas, UF, né? Com suas capitais. Aqui estão as siglas de cada uma delas já estão aqui. Não precisa procurar, é só completar. Alunos, régua. A tabela
é esse grande retângulo aqui com essas 3 colunas. Essas linhas aqui no meio da tabela, que vocês utilizam como as linhas do caderno, está correto, só que tem que passar a régua e a caneta nessas linhas. Não fique contando só com as linhas do caderno. Isso os ajudará a treinar em sua tabela. Eu vou continuar chamando atenção, Vai ter semana que eu vou colocar tabelas, até eu entender que todos os alunos compreenderam. Então tá aqui. Eu não preciso, quer dizer, na verdade eu preciso informar que as iniciais são maiúsculas. Estamos em geografia, mas continuamos a entender que os substantivos próprios, como esses estados, essas unidades federativas, escrevemos com iniciais maiúsculas. E quando vocês informarem suas capitais, as capitais de cada uma delas com as iniciais maiúsculas. Em ciências, temos fast food, comida rápida, é o que significa. Leia o texto, observe o parágrafo. O que é um fast food? Gênero de comida. Sanduíches, batatas fritas, etc. Tá? Preparadas e servida com rapidez. Por isso chamamos de fast food. Esse termo fast food é uma expressão de origem inglesa, que significa uma modalidade alimentar. Fast food é uma modalidade alimentar. Nós temos outras, nós temos aqueles alimentos, né, que são ensacados, enlatados, embutidos. Quem sabe a gente vai trabalhando ao longo do período, ao longo do processo, de vez em quando, aleatoriamente, sobre os vários tipos de alimentos. Então, estamos na parte de comida rápida, tá? O que vocês vão fazer? A atividade 1, fotografar um lugar que serve fast food em seu bairro ou bairro vizinho, porque às vezes no seu bairro não tem. Então, você se desloca até um bairro mais próximo, tem aquelas barraquinhas que vendem hambúrgueres, cachorro-quentes, né, sanduíches em geral, e tem aqueles lugares um pouco mais sofisticados, né, lojinhas, né, vocês procuram locais que servem hambúrgueres, pizzas, pizzaria também, não deixa de ser fast food, tá, serve massas, tá, o aluno precisa sair na foto, tá, e eu peço 2 fotos. Os pais que não dão acesso aos vídeos, eu já informei e vou continuar informando no grupo. Atividade 2. Baixe do Google Imagem de um estabelecimento famoso, conhecido pela maioria. Gente, eu coloquei aqui alguns exemplos. Ó. Elefantos, girafas, Bob's, Pizza Hut e Burger King. Tá? A maioria desses estabelecimentos funciona em shops e também nas principais avenidas comerciais de grande movimento. Tá? Esses estabelecimentos, eles não se instalam em pequenos bairros. Tá? Então é para baixar apenas uma imagem do Google Imagem e enviar junto com as outras atividades. Lembrando que a atividade 1, você precisa sair na foto. Pode ser uma barraquinha de cachorro-quente, de hambúrguer, sanduíches em geral. Todos os bairros têm um puxadinho, né? Ou uma casa que aproveita uma varanda e trabalha com isso, né? Que as pessoas estão fazendo de tudo para sobreviver na informalidade. Então não é difícil de vocês fazerem essa atividade. Agora, se mandar só uma foto e o aluno não sair na foto, eu vou reclamar pedindo para fazer, porque são atividades simples. Na quarta-feira, vemos com História e Língua Portuguesa. Nós temos aqui a imagem do bandeirante Anhanguera, que ele tem uma história forte com o estado goiano, né, o estado de Goiás. Nós temos um texto aí com 2 parágrafos e está falando aqui um pouco sobre Goiás. Né? Goiás possui 246 municípios, são muitos municípios. Né? Municípios e cidades é a mesma coisa. Temos que ter isso em mente. Bairro já é diferente. Bairro, setor. O gentílico, já estudamos, quem nasce em Goiás é goiano. O nome Goiás, ele tem sua origem, a sua origem é indígena, né? Os Guaiás. Vocês vão ver, vão encontrar aqui no texto, né? E
os 3 maiores municípios, né? Estou falando as partes mais importantes do texto. Os maiores municípios de todo o estado de Goiás, os 3 maiores. Primeiro é Goiânia, o segundo maior é Aparecida de Goiânia e o terceiro maior é Anápolis, inclusive em movimentos de pessoas. O atual governador do estado de Goiás é Ronaldo Ramos Caiado e seu vice-governador é Lincoln Graziani Pereira da Rocha. Tá? É muito importante a gente saber essas informações políticas, que são as pessoas que são o chefe, né, do executivo do estado de Goiás. Tá? E o tamanho oficial de Goiás, mais uma vez, cobrado em atividade, 340.086, olha a leitura, quilômetros quadrados. Tá? Esse doisinho aqui, a gente lê quadrado. As comidas mais típicas, mais conhecidas, geralmente é o arroz com pequi, não é exclusividade de Goiás, mas é uma comida tipicamente, considerada tipicamente goiana. E o famoso empadão goiano, e nós temos também peixe na telha. Não é muito sim comum, porque é um alimento caro, dependendo do lugar, se não for uma região turística. Geralmente, aqueles restaurantes mais simples não investem nesse tipo de comida, porque fica caro. Então as pessoas compram mesmo prato feito, o famoso PF, ou uma picanha, essas carnes mais comuns, mais tradicionais que as pessoas procuram. Agora é só relacionar a segunda coluna. Qual é a segunda coluna? É essa que está vazia, de acordo com a primeira, e colocar a resposta. Eu vou ajudar com uma aqui, ó. Quantidade de municípios. No texto falou a quantidade de municípios, não falou? Ó, 246 municípios. Então vocês vão procurar a resposta aqui na segunda coluna. Ó, 246 aparece aqui. O que vocês vão colocar nos parênteses 246? A letra A, que é a quantidade de municípios. O resto é com vocês. De vez em quando eu estou passando esse tipo de atividades, então vocês já estão acostumados. Aqui, meramente ilustrativa, é a bandeira do estado de Goiás. Tá? Só para vocês se lembrarem a composição dela. Né? São em listras. Quantas listras tem? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 listras. De cima para baixo, a gente começa com a verde e termina com a amarela. Ela tem 5 estrelas. Né? As 4 nas extremidades são maiores e uma do meio um pouco menor. Tá? É a característica da bandeira do estado de Goiás. Suas cores, as cores do Brasil, da bandeira brasileira, verde, amarelo, azul e branco. Não tem nenhuma palavra nessa bandeira, tá? Como está na bandeira do Brasil, né? Ordem e progresso, não tem escrita nela, né? Língua portuguesa, prática com os adjetivos pátrios. Não tem uma teoria, né, exata, não precisa de grandes textos nem pequenos textos para saber que o adjetivo pátrio é o gentílico daquela pessoa que nasce num determinado lugar, que nós já trabalhamos, né, com gentílicos, né, e agora eles estão sendo chamados aqui de adjetivo pátrios em língua portuguesa. Nós temos aqui, ó, também relacionar a segunda coluna de acordo com a primeira. O Acre, por exemplo, quem nasce no Acre? Letra A. Opa, deixa eu voltar aqui, porque às vezes chamam aqui a ligação, né? Então atrapalha um pouquinho. Quem nasce no Acre, letra A, vamos procurar lá uma palavra bem parecida. Olha aqui, ó, acriano. Então nos parênteses do acriano, vocês vão colocar a letra A, porque corresponde ao Acre. Então os nomes são muito próximos, bem parecidos. A outra atividade aqui, ó, recorte e colhe 3 nomes de cidades brasileiras. Lembrete, estados não são cidades, mas as capitais desses estados são cidades, tá? Aí vocês vão recortar e colar 3 nomes de cidades brasileiras, tá? Não só aquelas que são as capitais, mas podem ser outras cidades brasileiras. Cuidado vocês não confundirem bairros que não são cidades. Cidades ou municípios são aquelas que têm prefeitura, tá?
Bairro não tem prefeitura. Bairro está ligado ao município e o município ou cidade tem prefeitura. Na quinta-feira, artes e matemática. Toda quinta-feira temos arte e matemática. Tarsila do Amaral, gente, olha só, uma grande artista brasileira, tá? Tem a obra Abaporu, de 1928. Eu trouxe Urutu, também de 1928. Operários, 1933. A Cuca, 1924. Gente, Tarsila do Amaral, obviamente, já falecida, já há muitos anos, né? Ela nasceu no ano de 1886 e morreu em 1973, tá? O Abaporu, né, uma das obras mais conhecidas, que é essa daqui, muito conhecida. Se vocês não conheciam, vocês vão ter oportunidade de conhecer, vocês vão ter um encontro com essa questão da arte clássica, de artistas brasileiros e internacionais renomados. É importante a criança, desde sempre, ter contato com a arte de forma direta ou indireta. Ela tem outras obras, muitas outras obras, eu coloquei algumas aqui. Aí está falando sobre ela. Essa obra, o Abaporu, ele foi vendido por 1.300.000 no mesmo ano de fabricação, no mesmo ano que ela foi feita, né? Que ela foi produzida, né? Em 1928, 1.300.000. Foi comprada, aqui no texto não fala, mas foi um empresário argentino, tá? E de lá para cá foram feitas réplicas, né? Dessa importante obra. Eu acho muito bonito, muito interessante. Gente, obra de arte de artistas renomados como Tarsila do Amaral, entre outros que nós vamos estudar ao longo do ano, são muito caras. Por isso, quando as crianças, adultos frequentam esses ambientes como museus, centros culturais, a gente tem que manter uma certa distância dessas obras, porque encostar, danificar ou mesmo deixar uma obra dessa cair é caríssimo e a pessoa será obrigada a pagar. Tarefa dos alunos em uma folha branca. Quando eu falo folha branca, é aquela A4, que é a folha do chamequinho. Vocês não vão imitar, fazer igual ao que a artista fez. Vocês vão fazer um trabalho parecido com o dela, mas criado por vocês, tá? Não precisa ser igual, eu não quero nada igual, tá? Vocês são dinâmicos, criativos. E desenho, imagens, em geral, faz parte do universo da criança. Estimula a criatividade, tá? E outra coisa, vocês vão pegar uma folha branca A4 e fazer um desenho do tamanho da unha de vocês? Não, vocês vão aproveitar uma folha inteira para transformar a folha num quadro, numa obra de arte de vocês, tá? Desenhado, pintado, né? Use da criatividade, por gentileza. E coloque o nome para sua obra. Se você está criando sua obra, você pode colocar o nome para a sua obra. Isso é muito importante. A tarefa dos pais é fotografar seu filho ou filha com sua obra, tá? São 2 fotos, gente. Tem pais que ainda, meados do mês de maio, ainda insiste em mandar só uma foto. Fica muito pobre. Por favor, colabore com o professor. Respeite o professor. Envie 2 fotos ou mais, pelo menos 2. Em matemática, o numeral 4.975. A decomposição correta é qual? É só marcar uma das opções. Aqui não tem cálculo, só vocês identificarem a decomposição correta. Nós temos uma situação, problema aqui, sobre o H1N1, tá? São 4 grupos que devem ser imunizados, tá? E de acordo com o probleminha, cada grupo tem 350 pessoas. Se são 4 grupos, olha o quádruplo aí que a gente estava trabalhando nas atividades, né? 4 grupos, 4 lembra o quádruplo. Tá fácil de você somar ou multiplicar. Na sexta-feira e último dia, Educação Física e Ensino Religioso, dia 21, salto com vara.
E trouxe também a questão do... Deixa eu ver se tem outra atividade aqui. Não. Não tem. Gente, o salto com vara tem um texto falando sobre o salto com varas. É um texto curto, um parágrafo apenas. A atividade 1 está pedindo o seguinte: com base nas informações do texto, essa modalidade esportiva é antiga, recente ou nunca existiu? Leia o texto e vocês descobrirá. Olha aqui a dica do período da Grécia Antiga. Já dei uma dica aí, tá? Nós temos aqui outro texto, o lançamento de dardos. Olha aqui, lançamento de dardos. O lançamento de dardos é uma das disciplinas, né, olímpicas. Aí vocês vão ler sobre eles. Nós temos aqui AC, dentro do parênteses explicando. AC, o que significa? Antes de Cristo. Olha só. Pesquise em que ano acontecerá a próxima Olimpíadas e em qual país isso ocorrerá. Gente, Google tem a resposta praticamente para tudo. Qual o próximo ano das Olimpíadas? Aí escreva aqui o ano. E nesse outro retângulo abaixo de país aqui, o país que ela acontecerá. Lembrando com a inicial ou as iniciais maiúsculas. Em ensino religioso, eu não poderia deixar de mencionar sobre a Cruz Vermelha Brasileira. Tá? A Cruz Vermelha está presente em vários países, com voluntários, soldados, né, à disposição. Eles vão sempre atrás daqueles conflitos e ajuda humanitária. Quando eu falo de conflito, eu falo de guerras, né, grandes guerras entre países, que tem muitos mortos e feridos. Eles estão lá no meio daquilo tudo para ajudar os feridos, né, nesses embates, nessa questão. Aqui tem um pequeno texto, tá? Que os ajudará a responder às atividades 1 e 2. A atividade 1, qual o maior conflito dentre as opções abaixo? Na letra A nós temos Guerra Mundial. Letra B nós temos assalto a banco. A letra C nós temos briga de rua. Qual é o maior conflito onde acontece o maior número de mortes e feridos? Dessas opções, e marques, tá? Você já tinha ouvido falar da Cruz Vermelha? Aí é uma questão pessoal, não existe certo ou errado. Se você já tinha ouvido falar, você coloca sim. Se nunca tinha ouvido falar, coloque não. Ok? Imagens da Cruz Vermelha, só observe. Aqui eu coloquei para vocês terem um entendimento de como eles trabalham. Isso aqui é uma foto de antigamente, né? Bem antigo, né? Olha as mulheres, né? Tanto homens e mulheres envolvidos, né? Olha os soldados envolvidos, inclusive soldados brasileiros, tá? É muito interessante. Deixa eu verificar aqui. Aqui é só para observar. Gente, essa semana a gente tem atividade extra. Essa atividade extra aqui é a única atividade que vocês podem responder na folha. Para isso, vocês precisam imprimir. Eu deixei ao lado do supermercado Cristal, no Lana Biju, a atividade dessa semana. Se vocês não quiserem a atividade toda, vocês podem pedir para imprimir somente a atividade extra. Essa é a única que eu vou aceitar que vocês respondem na folha. As demais, da semana inteira, vocês vão copiar e responder no caderno como vocês têm feito. Pessoal, espero ter contribuído. Estou disposto, à disposição para tirar as dúvidas de vocês no privado, ligando. Temos o nosso encontro todas as terças-feiras, tá? Pelo Google Meet, e as aulas gravadas aqui para aqueles alunos que precisam de mais suporte, ok? Tenham uma boa tarde. Agradeço a atenção.